E aí pessoal, tudo bem? Fiz um vídeo falando sobre uma chamada lá sobre a pia da cozinha. E aí alguém me perguntou a respeito de protocolo, né? Protocolo e referência. Por que eu falei que primeiros socorros não tem protocolo? Por que se o protocolo, por exemplo, MART, por que chama MART? Por que chama XABCDE, etc. O que acontece é assim: dentro do e-book lá da apostila de bolso eu explico isso numa parte que eu falo sobre diretrizes e referências. Tem um artigo que foi submetido também a respeito disso, depois eu coloco um link para vocês. O livro 2 da coleção que vai ser lançada, ele se dedica a falar sobre diretrizes e referências, e aí eu abordo com cuidado essa questão. Eu costumo chamar de protocolo institucional aquilo que a maioria das pessoas entende como POP, né? Ou POP, geralmente no sistema público a gente usa a expressão POP, e no setor privado a gente usa a expressão PAE, Plano de Atendimento à Emergência. Protocolo institucional é aquele protocolo, de fato, que ele regulamenta internamente naquela instituição os procedimentos a serem realizados, não importa na área. Então pode ser protocolo relacionado a, por exemplo, protocolo da polícia, assim como pode ser o protocolo do SAMU, como pode ser o protocolo do bombeiro, como pode ser o protocolo, por exemplo, dentro de um hospital específico, interno. Então protocolos são padronizações internas de procedimentos. Isso é um protocolo. O protocolo ele não só regulamenta em termos internos, ele não tem poder de lei, né, para o geral da população, porque ele é interno para uma instituição. Então ele tem a aplicabilidade para aquele profissional durante o serviço naquela instituição. Isso é um detalhe importante, né? Então o indivíduo que trabalha no SAMU, ele desenvolve o protocolo do SAMU, seja de suporte básico ou de avançado, enquanto ele está trabalhando no SAMU. Assim como um militar do exército, por exemplo, ele tem algum protocolo que ele tem internamente, mas fora, quando ele estiver de folga, aquilo não se aplica para ele. Na parte de APH vai ficar mais claro de entender esse princípio. Então ele não só regulamenta, como também ele respalda. O protocolo interno, ele dá respaldo para o profissional que está aplicando aquela técnica. Como que isso funciona? Todo protocolo, todo POP e todo PAI, ele possui um responsável técnico. Então esse responsável técnico desenvolve esse planejamento, essa sucessão de procedimentos, essa sequência de procedimentos, padroniza essa sequência de procedimentos, justifica, gera base científica para eles, e aí assina como responsável. Então, portanto, o protocolo respalda o operador. Então, se o operador for questionado de por que ele fez tal coisa, ele não é obrigado a ter conhecimentos científicos para justificar aquilo, se tiver escrito no protocolo. Se ele seguir o protocolo dele, então quem tem que ser questionado sobre o procedimento não é o operador, é quem escreveu o protocolo. Então ele dá respaldo para isso. Por outro lado, o que eu chamo de protocolos mnemônicos, né, que é o que a maioria das pessoas acaba chamando de protocolo, por exemplo, exemplos de protocolos mnemônicos: XABCD do PHTLS, protocolo MART que a gente usa no TECC e no TCCC, o MART também consta no PHTLS nona edição. Protocolo CAB, de diretriz de RCP da American Heart, protocolo ABC do Stop the Bleed, protocolo THREAT do Colégio Americano de Cirurgiões, lá do consenso de Hartford, da ameaça com atirador ativo. Tudo isso é protocolo mnemônico. Protocolo mnemônico, ele utiliza uma referência utilizando acrônimos, que são formações de palavras, né, em que cada letra dela significa uma coisa. Por exemplo, o MART, por exemplo, o THREAT, né, são expressões com acrônimos. Então cada letra representa uma coisa, e com iniciais, como por exemplo XABCDE, ABC, CAB, ou então o ABCDE. Então são protocolos que usam iniciais. Qual que é a ideia do protocolo mnemônico? Ele te dá uma sequência lógica de prioridades que precisam ser seguidas nessa ordem. Então, por exemplo, vamos pegar o XABCDE lá do PHTLS. Por que ele coloca uma ordem de letras? Então você tem lá o X, exsanguination, então hemorragias exsanguinantes, massivas. A primeira coisa que você avalia e trata numa vítima de trauma é a hemorragia, porque ela é a causa primária de morte. Então ele te dá uma série de prioridades. Só que o protocolo mnemônico, ele não tem valor nenhum de regulamentação. Ele é uma diretriz científica, ele é uma recomendação científica. Então, por exemplo, a American Heart, ela preconiza que se uma vítima tiver em parada cardiorrespiratória
e estiver apresentando sinais de parada cardiorrespiratória para profissional de saúde, que é não responde, não ventila, não tem pulso, é necessário proceder com RCP. E a RCP precisa começar pela compressão, pela liberação de VR e ventilação, CAB. Ela diz para você que dentro dos estudos que ela conduziu, essa é a melhor conduta. Mas isso não é obrigatório. Não significa que eu preciso que todo mundo do mundo que vai fazer RCP tem que seguir o que está escrito ali. Segue-se porque é a instituição mais desenvolvida no assunto, a mais famosa, etc. Né? Mas um protocolo institucional, que é o POP-PAI, ele preconiza, ele não preconiza, ele regulamenta e ele dá respaldo. O protocolo mnemônico, ele te dá referência, ele te dá uma diretriz, ele preconiza o que deve ser melhor a ser feito. Então o que acontece? O protocolo institucional POP-PAI sempre é baseado num protocolo mnemônico. Então o POP, por exemplo, do SAMU, que vai falar de parada cardiorrespiratória, é baseado no protocolo da American Heart, entendeu? Aí por que ontem eu falei que primeiros socorros não tem protocolo? Porque protocolo institucional só vai estar presente em serviço. Então o cara que está trabalhando no SAMU, que está trabalhando no bombeiro, que está trabalhando na polícia, que está no exército, que tá não sei o que, ele em serviço ele tem protocolo, né? Protocolo institucional. Em primeiros socorros a gente segue protocolos mnemônicos, a gente segue referências, diretrizes, preconizações e não protocolos institucionais, entendeu? Beleza? Isso vai estar no livro 2, em breve aí eu vou lançar e aí vocês vão ficar sabendo. Depois o e-book vai ser lançado junto com um mini curso sobre os tópicos que são abordados nele. E no futuro o compêndio inteiro, a coleção inteira vai ser também lançado um livro, aí vai ser a primeira edição da coleção de forma física, em que todos os livros vão estar juntos em um livro só, formando uma coleção no final, beleza? Então qualquer coisa manda perguntas aí, manda questionamentos, comenta o que você está achando desses vídeos e joga suas perguntas no comentário aí pra gente desenrolar depois. Um abraço, valeu!